Fala aí galera do YouTube, beleza? Estamos aí hoje com mais um vídeo para vocês, Fábio Futebol na íntegra. E hoje nós vamos falar aí um pouco acerca de Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar aí do amistoso do Brasil com a Croácia, do próximo amistoso contra a Áustria. Vamos estar falando acerca de sorteio da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores, né? Mas o primeiro assunto aí hoje vai ser Campeonato Brasileiro, beleza, galera? Nós tivemos aí a rodada passada, né, que se encerrou ontem, a nona rodada. Eu vou estar dando uma olhada aqui pro lado, é porque eu estou acompanhando aqui no monitor os resultados, beleza, galera? Iniciou no sábado a nona rodada com Internacional 0, Sport 0. Também no sábado tivemos um jogo aí de 6 gols, Atlético Mineiro e Chapecoense, 3-3, jogaço, né? A Chape foi lá em Minas e conseguiu arrancar o resultado empate aí contra o Atlético Mineiro, né? E também no sábado o Botafogo ganha aí do Vasco de 2-1 e o Zé Ricardo pediu demissão, né? Alegando aí alguns problemas pessoais, falando que não seria bom continuar no time porque estava atrapalhando. Então o Vasco perdeu em casa por 2-1 contra o Botafogo no São Januário, e nesse mesmo fim aí de jogo o Zé Ricardo pediu demissão, né? E tivemos também no sábado um clássico aí paulista, Palmeiras e São Paulo. O São Paulo perdeu aí, o Palmeiras bateu o São Paulo de 3-1. Atípico, né, galera, do jogo de quarta-feira passada, que o Palmeiras jogou contra o Cruzeiro, e pensa num jogo ruim, ou jogo horrível. A única pessoa que eu vou defender nesse jogo foi o Keno, que estava resfriado, estava gripado e não conseguiu apresentar aquele futebol que ele sempre apresenta, mas pensa no jogo ruim. A gente vai naquela expectativa, poxa, Cruzeiro e Palmeiras, é a mesma coisa de você comparar aí, pegar Vitor Belfort na sua época magistral de luta aí no UFC e John Jones, vamos supor. Aí você vai naquela expectativa de assistir, né, o jogo, a luta. Aí quando você pensa que não, você pensa que a luta vai ser de trocação, os caras levam a luta do chão. Foi a mesma coisa de Cruzeiro e Palmeiras. Um jogo morno, horrível. Teve o gol do Cruzeiro, mas foi assim, um gol também atípico do Rafael Sobis, então foi um jogo muito ruim. Mas no sábado o Palmeiras conseguiu, né, recuperar esse futebol aí e ganhou aí do São Paulo de 3-1, um jogo muito bom. Então foi totalmente diferente daquele jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro, que eu particularmente achei um jogo horrível, horrível mesmo. Então São Paulo perdeu para o Palmeiras de 3-1, e já no domingo o Bahia em casa perde para o Grêmio por 2-0. Também no domingo, Santos e Vitória, uma goleada aí do Santos, 5-2 contra o Vitória, um jogo muito bom. Rodrigo fazendo 3 gols, né? Um jogo muito interessante para o Santos se reabilitar no Campeonato Brasileiro, já que não vinha de boas partidas e nem de bons resultados. O América Mineiro, no domingo também, bate aí o Atlético Paranaense de 3-1, jogando em casa no Independência, né? E o jogo aqui que foi sensação do domingo, Flamengo e Corinthians. Um jogo muito bom, galera. Se eu tivesse que falar que defender, puxar por algum time, foi um jogo muito bom. Oportunidades para os dois lados. O Corinthians também impôs, mesmo jogando no Maracanã. O Flamengo teve boa posse de bola, né? O Corinthians foi atrás, chutou pro gol, né? Foi um jogo muito bom, galera. Foi um jogo excelente mesmo. E aí, o que eu tava falando antes, né?
Só voltei aqui a tela aqui para não perder os jogos aqui. E aí que eu estava falando ontem, foi necessário sair um rapaz do banco, né? Do banco, estava ali de reserva e entrou no jogo e fez o gol. Felipe Viseu, o nome do menino aí. Aí é isso que eu fico intrigado com o Flamengo, galera. O Flamengo tendo um centroavante, um atacante como o Felipe Viseu, pega um menino desse que o ano passado foi sensação na Copa Sul-Americana, vinha marcando seus gols, ajudando o time, pega e vende o menino precisando de centroavante. Contrata o Henrique Dourado. O Henrique Dourado não está bem encaixado no time. Eu já nos vídeos anteriores eu falei sobre isso, que ele é um jogador que necessita da ajuda dos outros companheiros, laterais, meio de campo. Então, o Henrique Dourado, ele é um centroavante típico, já havia dito isso. Aí eles pegam, colocam o cara no time, né? Um time que basicamente é ofensivo, meio de campo chuta, lateral chuta pro gol. Aí eles pegam e botam o Henrique Dourado, basicamente para queimar o nome do cara, né? Porque o cara ele é um centroavante de ofício. Em vez de manter, né, o Felipe Viseu, dar continuidade ali no que ele estava fazendo, aí vende o menino para o Udinese. O Flamengo é um caso a se pensar mesmo, a se pensar, porque tendo um jogador desse nível que estava crescendo, veio com ascensão juntamente com Vinícius Júnior, Paquetá, entendeu? Com os meninos ali, com Léo Duarte, entendeu? Com esses meninos aí da base. Ele veio crescendo também, aí o Flamengo vai e vende o menino, sendo que o menino, quando entra, mostra resultado. Então é isso que eu não consigo compreender, galera. É complicado, né? Mas vamos lá. E aí, para o desfecho do jogo, o Viseu entrou e marcou um gol, né? Com rebote ali do goleiro Walter. O Paquetá pegou uma bola muito precisa, bateu muito bem. Walter fez uma boa defesa e sobrou nos pés do Vinícius Júnior, desculpa, do Felipe Viseu, e ele bate de primeira. E aí o Flamengo ganha o jogo e também abre uma ligeira vantagem aí entre os demais colocados aí no Campeonato Brasileiro. O Flamengo se encontra na primeira posição, né? Mas o Corinthians jogou muito bem também. A gente tem que fazer menção dos jogadores, do time, do elenco, né? Entrou realmente time de competição, competitivo, jogando muito bem. O Flamengo jogou também muito bem, se portou como time grande. Era isso que os torcedores do Flamengo queriam ver. A equipe ganhando de um time grande, né? De um time imponente como o Corinthians. Então foi interessante o Flamengo ganhar do Corinthians para o quê? Para ganhar mais prestígio, né? Para ganhar mais respeito no Campeonato Brasileiro, porque o ano passado não foi dessa maneira, né? Então estamos vendo aí o Flamengo abriu 4 pontos de vantagem aí contra os demais, e daqui a pouco eu passo a classificação geral, beleza? E também tivemos Ceará 0, Cruzeiro 1. E o Cruzeiro aí também numa ascensão muito grande. Repito, né, novamente, quarta-feira passada não fez um jogo muito bom com o Cruzeiro ou com o Palmeiras. Foi um jogo muito ruim, né? Foi um jogo abaixo das expectativas de quem foi assistir. Deu até sono, né? Mas o Cruzeiro foi lá no Ceará, ganhou, né, e trouxe mais 3 pontos, ganhando fora de casa. Isso que é o interessante. O Cruzeiro está um time bem montado também, bem organizado, e também vai brigar por título, né? E ontem o jogo final da 9ª rodada foi Paraná 2, Fluminense 1. Eu até criei uma expectativa, né, no Fluminense e bateu o Paraná, mas não foi isso que aconteceu. O Paraná não fez jus ao mando de campo e bateu o Fluminense por 2-1. Eu pensei até que o Fluminense iria vencer nesse jogo pela equipe aguerrida que o Fluminense tem, uma equipe muito aguerrida, muito batalhadora, mas não foi possível, né, dessa vez. E eu vou passar agora aqui para vocês a classificação geral aí do Campeonato Brasileiro. Flamengo em primeiro com 20 pontos, Cruzeiro em segundo com 16,
O Grêmio também em terceiro aí com 16, a diferença de saldo de gols, né? São Paulo em quarto com 16, Internacional em quinto com 15, Sport em sexto lugar com 15 também, Palmeiras em sétimo com 14, Corinthians em oitavo com 14, Fluminense em nono com 14 pontos, Atlético Mineiro com 14 pontos também em décimo, América Mineiro em 11º com 13 pontos, 12º Botafogo com 12 pontos, o Vasco em 13º com 11 pontos, Chapecoense em 14º com 10 pontos, o Santos em 15º com 9 pontos, o Atlético Paranaense com 16 em 16º lugar com 9 pontos, o Vitória em 17º aí com 8 pontos, Bahia já, Vitória e Bahia já dentro da zona de rebaixamento, o Bahia com 8 pontos ocupa aí a 18ª posição, né? O Paraná em 19º com 6 pontos e o Ceará lanterninha aí em 20º com 3 pontos, né? Então é isso aí, galera. Essa é a classificação, né, do Campeonato Brasileiro e a 10ª rodada se inicia hoje. Inclusive eu tenho que até dar uma olhadinha no meu cartola, tinha esquecido dessa questão, vou olhar daqui a pouquinho. Então vamos lá, prosseguindo aqui, amistoso, né, do Brasil aí, tivemos um amistoso aí no domingo, Brasil e Croácia, um primeiro tempo meio morno, né, assim, sem aquela motivação, sem aquela expectativa. E já no segundo tempo, né, isso deu uma mudada com a entrada do Neymar, com a entrada do Firmino. O time a seleção deu uma mudada. Galera, eu gostei muito da entrada do Neymar ali, quando ele se iniciou o jogo, assim. Eu realmente, eu confesso a todos que eu esperava assim, um Neymar abaixo do que ele jogou, né, no domingo. Eu esperava ele mais calmo ali, com mais medo. Mas ele entrou ali e fez uma jogada ali que eu achei muito rápida. Foi muito inteligente a jogada dele. E ele já chegou, cortou para a direita e chutou um belo gol, né? Isso daí já deu uma mudada na seleção brasileira. Muitos estão falando até aí de Neymar dependência na seleção brasileira. Mas eu vejo que a seleção brasileira tem uma equipe bem postada, né? Temos aí jogadores bons como William, Felipe Coutinho, ali no meio Casimiro. Então temos uma seleção aí bem postada, bem montada. Não vejo essa questão de Neymar dependência. E também entrou o Firmino, fez um belo gol. Fiquei com medo até, porque na jogada o cara sobe, o zagueiro sobe o pé muito alto. E se pegasse no rosto dele, galera, eu não sei não, mas ele teria machucado. Poderia até falar que estava fora da Copa, porque foi um lance muito perigoso. Se o Firmino não tivesse ali uma agilidade ali, moço, ele tinha tomado um chute no rosto, teria machucado feio. Mas é isso aí. Foi um jogo onde nós vimos que as seleções, elas não estão querendo expor muito seus jogadores principais para não sofrerem lesão. Então teremos mais um amistoso aí pro Brasil no domingo. Um jogo aí onde vai dar ritmo pro Neymar, né? O Neymar vai começar a pegar um ritmo aí de jogo e se preparando para a Copa do Mundo, que está bem próximo aí, né? Então é isso aí, galera. Vamos falar também agora acerca de sorteio da oitava de final da Copa Conmebol Libertadores, né? Foi lá em Paraguai ontem às 21 horas iniciou o sorteio. Eu também já vou passar aqui para vocês. E ficou assim. Racing vai enfrentar o River Plate, né? O Colo-Colo vai enfrentar o Corinthians. E aqui um jogo entre brasileiros. Flamengo e Cruzeiro. Estudiantes e Grêmio. Atlético Tucumã e Atlético Nacional. Atlético Tucumã da Argentina e Atlético Nacional da Colômbia. Boca Juniors contra o Libertad,
Cerro Porteño contra o Palmeiras e Independente contra o Santos. Então nós vamos ver aí jogos muito difíceis, né? Um jogo aí muito difícil entre Racing e River Plate. Colo-Colo e Corinthians. Acho que a vida do Corinthians ficou um pouco mais fácil, né? Nessa oitava aqui. E um jogo aí onde nós vamos ver um gostinho de revanche para os flamenguistas, né? Flamengo e Cruzeiro, porque o Flamengo o ano passado perdeu a Copa do Brasil para o Cruzeiro. Então nós vamos ver um joguinho aí com gosto de revanche, aquele climinha muito bom, mas vai ser um jogo muito bom. O Flamengo, né, vai ter o primeiro jogo em casa, e só que como o Cruzeiro foi sorteado no pote 1, que é o pote dos primeiros jogos, dos primeiros times bem colocados, e o Flamengo foi no pote 2. Então o jogo de volta será na casa do Cruzeiro, né? Então é isso aí, galera. Essas são jogos aí da Libertadores, oitavas de final, né? E será após a Copa do Mundo. Também teremos aqui falar também sobre sorteio da Copa do Brasil, né? Já estamos aqui também preparados, que será da seguinte maneira: vai ser as quartas de finais. O Corinthians vai jogar contra a Chapecoense. O Corinthians joga em casa, né? O primeiro jogo, e o segundo é na casa da Chapecoense. O Flamengo, mais uma vez, com a vida complicada, viu? Tá com a vida complicada tá com a vida complicada na Libertadores, ou na Libertadores e na Copa do Brasil. Vai enfrentar o Grêmio, né? O primeiro jogo é na casa do Grêmio, o segundo é na casa do Flamengo. E o Palmeiras vai pegar aí, no confronto ainda que não foi definido, Vasco ou Bahia, mas está mais certo para o Bahia, porque o Bahia construiu um resultado de 3 gols, né? Então vai ser muito difícil o Vasco, né, fazer essa virada aí. Mas nada é impossível no futebol. E o Santos também aguarda aí entre Cruzeiro ou Atlético Paranaense, né? O jogo está meio aberto ainda. E aí, mas tudo isso aqui acontecerá após a Copa do Mundo. Galera, e ontem também tivemos aí o Fred, do Shakhtar Donetsk, fechando com o Manchester United, né? Já fez exames, assinou contrato, aproveitou que estão ali em Liverpool treinando, e foi lá e assinou o contrato, fez os exames e agora oficialmente é jogador do Manchester United. E o Renato Augusto aí ainda está se recuperando, as dores no joelho. Tomara que siga tudo bem com ele, né? Para que ele se recupere bem para retomar aí a seleção brasileira. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu peço para vocês que curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal, dê o seu like. E é isso aí, galera. Valeu, obrigado e boa tarde.